Nós temos crido que é a vontade de Deus que a nossa igreja seja uma igreja abençoada e abençoadora. Eu creio que nós existimos para ser uma bênção, mas ninguém pode ser uma bênção sem que antes tenha sido abençoado. E eu creio que a bênção é um resultado. É o resultado da nossa comunhão com Deus e o efeito desta comunhão na nossa vida. Eu creio que como igreja nós podemos ser uma bênção se estivermos conectados com Deus e dessa forma abençoados por Ele. Então seremos uma bênção no nosso bairro e como o pastor Geraldo disse, não por vaidade, mas por questão de crermos no poder do Evangelho de Jesus Cristo, nós cremos que pessoas podem aqui ser salvas, podem conhecer o Senhor e nós podemos ver o ministério desta igreja crescendo, frutificando para a honra e para a glória de Deus. E não só na questão coletiva, mas por que não? Na questão pessoal. Eu creio que um dos primeiros e prioritários objetivos da nossa vida deve ser a questão espiritual, porque as outras questões elas são transitórias, terrenas, e ficarão aqui. Mas a espiritual é eterna, e ela não só implica na vida presente, mas ela também implica na vida futura. E nós precisamos considerar essas questões. E por isso, entendendo que a bênção é resultado, nós temos falado durante o mês de janeiro sobre a oração. Voltando lá para Lucas capítulo 11, versículo 1, quando os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E durante alguns domingos e nas escolas, no momento da escola bíblica dominical, nós temos nos referido a este assunto, procurando desenvolvê-lo, a fim de que, através do desenvolver desse assunto, o Espírito Santo possa estar nos convencendo e nos convertendo a esta verdade. Nós precisamos orar. Amém? Então, conservamos as nossas Bíblias abertas em Lucas capítulo 11 e discorrendo o texto do versículo 1 até o versículo 18, eu gostaria de, nessa noite, encerrar este ciclo de mensagens e ensino. Não que não vamos falar mais de oração nos outros meses, mas avançando e desenvolvendo o assunto para outras áreas, mas querendo encerrar aquilo que começamos no que diz respeito a esse texto. Vamos orar. Pai, abençoa-nos nesse tempo em que vamos meditar na sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração e que nos faça compreender e viver a sua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dos grandes benefícios, irmãos, da oração é a esperança que vem como consequência desta comunhão que nós desenvolvemos com Deus. Eu sei que muitas vezes quando nós temos os nossos amigos e como eles nos ajudam e nos favorecem, às vezes quando estamos desanimados, os encontramos e podemos ouvir palavras de encorajamento, palavras de ânimo, e muitas vezes o resultado dessa comunhão com os nossos amigos é um momento de ânimo, de esperança. E quando pensamos que os nossos amigos, eles podem, e muitas vezes têm feito isso, nos animarem e nos renovarem a esperança para frente, o que pensar quando nós falamos de Jesus Cristo, de Deus e a comunhão que podemos ter com Ele? Eu creio que a motivação que pode vir de um amigo, ela é importante, mas não necessariamente ela será realizadora. Mas a motivação que vem por Deus, ela é muito importante e ela é realizadora. Deus sempre nos exorta e naquilo que Ele nos exorta para algo que pode ser alcançado. Mesmo aquelas coisas que julgamos mais difíceis, como, por exemplo, a exortação de Deus com respeito à santidade, sede santo, uma ordenança
de Deus. E quando nós pensamos santidade, olhando para nós, como isso nos parece difícil, mas quando essa santidade que Deus exige, ela é alicerçada nesta comunhão com Deus, nós vamos perceber que o efeito de Deus na nossa vida torna possível este alvo. Lá no versículo 10 de Lucas capítulo 11, nós lemos: porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Deus, naquele momento, quando Ele está ensinando-nos a orar, Ele diz, oração é algo que vai abençoar a sua vida. Todos nós estamos envolvidos com coisas que vão além da nossa força, além da nossa capacidade. E existe um Deus que decidiu disponibilizar a nós recursos para que possamos ser pessoas vencedoras. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, o Senhor Jesus ainda repete, dizendo: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Nós já temos falado sobre os obstáculos que impedem a resposta de oração. E quando nós vemos essa esperança aqui proposta, ele está dizendo, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando estamos vivendo a vontade de Deus na nossa vida, esse texto é uma verdade: tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Quantos milagres da fé nós temos tido a felicidade de conhecer aqui durante o tempo que nós estamos aqui na igreja. Se fôssemos falar aqui da irmã Suzana, ela é consequência de um milagre. O milagre da fé, que foi buscado através da oração. Se formos falar com o irmão Caleb, ele vai testemunhar. Eu lembro que quando o período da recuperação, do descolamento e retina, eu já testemunhei isso. Quando por 2 dias eu passei por uma situação muito ruim, mas da mesma forma que o mal veio, ele foi um milagre da fé. E eu tenho certeza que foi consequência da oração. Que bênção quando nós podemos ouvir na palavra de Deus: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu e você temos desafios, dificuldades, problemas, e o Senhor diz-nos como nós podemos vencê-lo. É buscando a vitória aos pés da cruz de Cristo. Não há oração que Deus não responda, e não há resposta de Deus que não seja para nos abençoar. Como a gente sabe e tem entendido, até o não de Deus é uma bênção. O não de Deus vai nos proteger de um mal maior, e Deus sempre está agindo em nosso favor. E por isso o versículo 11 e 12 é muito importante ser considerado. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus falando sobre os pais terrenos, eu sei que ultimamente nós temos tido a infeliz oportunidade de conhecer perfis de pais que contrariam esse conceito da paternidade e do amor paternal, não é, ou materno que os pais têm pelos filhos. Mas, num conceito geral, os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Às vezes não conseguem verbalizar, às vezes não conseguem demonstrar isso, mas no coração do pai sempre existe uma boa intenção em relação aos filhos. E a Bíblia vai falar no versículo seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E nós falamos na mensagem da manhã baseada nesse texto: o Espírito Santo é o presente de maior qualidade que nós poderíamos receber de Deus. É o melhor presente de Deus, porque é o Espírito Santo que nos qualifica à vida cristã.
que nos faz e nos dá entendimento acerca da palavra de Deus, que nos auxilia na oração, é o Espírito Santo que nos dá poder, não é, para a batalha, é o Espírito Santo que nos dirige. O maior bem que nós podemos ter da parte de Deus é o Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, você, pai, sempre dará o melhor para o seu filho, e você, sendo mau, fará isso. E eu, que sou o Deus amoroso, eu posso te dar o Espírito Santo, que é o presente maior, que é o selo, que garante a eternidade, que diz que somos de Deus, que propriedade de Jesus Cristo, que temos o direito à vida eterna. Não existe nenhum presente que se compara na vida presente a esse presente. Então, o que Jesus está dizendo, existe uma vontade perfeita de Deus. E Ele tem poder para usar essa vontade ao nosso favor. Deus nunca nos dará algo ruim, sempre nos dará o melhor, ou o que podemos ter de melhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos diz, e tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um dos grandes desafios da fé é crermos que Deus está agindo ao nosso favor. Nós sempre recordamos algumas coisas comuns para mentalizarmos isso. Quando José foi vendido como escravo, aos nossos olhos, não parecia isto ser uma boa vontade de Deus para a vida dele. Quando ele foi caluniado e teve por destino a prisão, aparentemente aquilo não parecia muito bem ser a boa vontade de Deus. Mas quando surgiu o desafio de governar o Egito durante 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, certamente nós podemos agora entender que José foi treinado na riqueza e José foi treinado na pobreza. Era, sim, a vontade de Deus que José desenvolvesse o seu caráter e uma experiência prática na gestão de dificuldades. Talvez nós não sabemos, eu creio que Jó não sabia porque ele estava enfrentando tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas aquela era a vontade de Deus para Jó. E ela não estava privando Jó de bênçãos, mas ela estava preparando Jó para bênçãos maiores. Muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias. E se nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, descanse. Não é o mal que está sendo operado na sua vida, é o bem. Mesmo que a princípio nós não vamos entender ou compreender, mas Deus está realizando uma boa obra na nossa vida. É lógico que a infidelidade ela traz consequências, e essa não é a vontade de Deus. Mas a fidelidade, ela sempre nos abençoa. E dá-nos o privilégio de termos a boa mão de Deus agindo em nosso favor. Por isso a exortação do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, em tudo dai graças. É como Jó reagiu quando perdeu tudo. A mulher blasfemou, mas ele disse, nós soubemos agradecer a Deus as bênçãos e agora vamos blasfemar dele nos momentos de dificuldade? Então, em tudo dai graça. Jesus ensinou que Deus cuidará para que nossa oração ela atinja o seu propósito. Olha o verso de número 13, né? que enfatiza isso. Deus sabe e sempre saberá oferecer-nos o melhor. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, o apóstolo Paulo falando do ministério do Espírito Santo, ele diz, Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito, aqui o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, quando nós somos desafiados a orar, nós somos tomados de um grande temor. Há pessoas aqui que se eu pedir para orar publicamente, elas dizem, por favor, não me chame.
porque nós temos temor nas palavras que vamos usar e talvez não vamos usá-las de forma adequada, e então ficamos com medo disso. Mas que bênção! O Espírito Santo nos auxilia. E nós muitas vezes não sabemos como pedir, e às vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo tem um ministério, ele intervém, ele se une a nós naquela oração e procura levar a Deus aquilo que realmente precisamos. Então a oração é tão importante que Deus colocou ao nosso lado o Espírito Santo para nos assistir no momento que estamos falando com Deus, para que venha assim o resultado da parte de Deus, o melhor de Deus para a nossa vida. Apesar, irmãos, de desejarmos fazer tudo certo, não sabemos como pedir ou como orar, mas para isso Deus providenciou a solução, o seu Espírito Santo, que se unirá conosco e nos guiará no objetivo de termos uma vida de oração abençoada. Jesus ensinou a razão para a resposta de oração. Olha os versos 14 a 18. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu? Lá na frente, Jesus vai expulsar uma casta de demônios e os seus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E Jesus vai dizer a eles, esta casta de demônios não se expulsa senão por oração, por meio da oração e jejum. Nós vivemos, irmãos, em meio a uma batalha espiritual. Pior que nossas dificuldades financeiras, pior que as nossas dificuldades físicas, existe uma grande dificuldade que nos cerca, que se chama batalha espiritual. O apóstolo Pedro nos exorta a estarmos alerta, dizendo que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na oração de Jesus, ele vai ensinar, nós devemos pedir para que ele não nos conduza em tentação. Ou seja, nós falamos pela manhã, o diabo arma armadilhas, ele quer nos destruir, ele sabe e conhece as nossas fraquezas, ele explora estas fraquezas. É interessante. Se a pessoa tem uma fraqueza na área da moralidade, ele tem os seus ordenados e eles vão aparecer diante de nós como amigos tentando nos seduzir à prática daquela fraqueza. É como diz, se a pessoa tem uma fraqueza com álcool, é capaz que o diabo vai abrir um bar na frente da casa. É assim que o diabo faz. E a armadilha é sutil, ela não tem cara de armadilha. Ela vem com voz bonita, com aparência bonita, com voz de amizade, mas por trás a Bíblia diz que o diabo, ele tem a capacidade até de se manifestar como anjo de luz. Mas Deus, a palavra de Deus diz, Senhor, nós precisamos ter força e ter discernimento para não cairmos em tentação. E essa comunhão com Deus, irmãos, nos proverá desse poder espiritual para enfrentarmos, porque o inimigo de nossa alma não pode ser enfrentado com os nossos diplomas. O nosso dinheiro não pode comprar um amuleto que nos protege dele. O poder para vencer o mal, ele vem da cruz de Cristo, ele vem do céu. Ele é comunicado conosco quando nós o buscamos por meio da oração, por meio da comunhão com a palavra. Não subestime Satanás. Não entenda que
ele está morto, ele está bem vivo. E ele não tira férias também. Ele não descansa diuturnamente. Ele tem conspirado contra você. E o seu intento é te destruir. É destruir a sua família. É destruir a sua comunhão com Deus. E ele vai procurar oportunidade para fazê-lo. E nós temos que ter o discernimento. Nós temos que ter o poder para repreendê-lo. Eu lembro da passagem em que Pedro apareceu aconselhando Jesus. Olha, o Pedro, o apóstolo, disse, Jesus quando disse que iria para Jerusalém, ia morrer, Pedro chega, Jesus não vai para Jerusalém não, fica aqui conosco, nós te amamos. Jesus olha para ele, sai de mim, Satanás. Era o Pedro. Mas naquele momento ele estava sendo usado por Satanás. Há de se ter o discernimento. As palavras de Pedro não revelaram que era Satanás. Ele disse a Jesus, fica conosco, não vai para lá não, eles vão querer te matar. Parecia uma palavra de alguém, tipo assim, eu te amo, não quero ver você sofrer. Mas ali era a palavra de Satanás que foi colocada no coração de Pedro, dizendo assim, não faça o sacrifício que vai redimir as pessoas do pecado, fica aqui e não se submeta a essa morte. Temos que ter o discernimento espiritual para enxergarmos as armadilhas satânicas. Os amigos que não são amigos. As oportunidades que não são oportunidades. A solução que não é solução. Deus tem o poder de nos dar esse discernimento. A Bíblia nos afirma que Deus batalha conosco. Nossa vitória é a sua vitória. Nós nos unimos com Deus para batalhar a batalha da fé e a Bíblia nos dá a esperança que seremos vencedores. A oração, irmão, nada mais é do que um meio pelo qual Deus comunica a sua vontade para com as nossas vidas e para com a sua obra, nos orienta quanto aos perigos e nos consola diante das tribulações. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, quando eu leio frases como essa, que nos ouve em tudo o que pedimos. Às vezes nossas vidas estão vazias. E estão vazias porque não vamos em busca dos recursos que o Senhor nos oferece. E uma das formas de termos acesso a esse recurso, conforme o Senhor nos orienta através da sua palavra, é a oração. Todos os homens que a Bíblia relata que foram homens de vitória, eles estavam também identificados com uma vida de oração. E você pode perceber, mesmo no momento presente, olha para um homem vitorioso, para uma mulher vitoriosa, para uma pessoa feliz, para uma pessoa sempre alegre, e você vai ver por trás que existe uma pessoa que busca no Senhor os recursos, que a faz assim. Então, quando nós não valorizamos e não consideramos a oração como uma prioridade na nossa vida, o mal maior, ao deixarmos de orar, é que nos privamos dos recursos que Deus nos dá para termos uma vida de vitória. É interessante pensarmos. Você sabe, um dos cultos menos frequentados em todas as igrejas, não estou falando só de TBI, em qualquer igreja, sabe qual é? Culto de oração. As pessoas não sentem-se motivadas. Não, eu estou muito cansada, não vou lá não. Irmãos, e a Bíblia afirma que o acesso às bênçãos de Deus é a oração. Então, quando negligenciamos a oração, estamos negligenciando as bênçãos de Deus. Eu falo, tem os crentes 6 horas, né?
Conhece crente 6 horas? 6 horas por mim. Vai lá na igreja, 6 horas por mim? Orar para que Deus tenha misericórdia, possa lhe dar o entendimento de que Ele deve buscar as bênçãos. Às vezes nós somos preguiçosos espiritualmente. E às vezes não somos no sentido terreno, material. Eu vejo que pessoas gastam em média 2, 3 horas no ônibus para ir para o trabalho. E depois do trabalho vão estudar. E elas são diligentes nos seus objetivos materiais e terrenos. Mas quando você fala, levanta meia hora antes para orar, não, já levanto cedo para trabalhar, já levanto cedo para estudar, ainda levantar mais cedo para orar. Se nós soubéssemos e pudéssemos entender a bênção que estamos nos privando, certamente nós correríamos para os pés de Jesus Cristo. E ao não recorrermos a esses recursos, irmãos, nós vamos experimentar um cristianismo vazio, triste, sem sentido. E quando eu falo um cristianismo alegre, não estou falando um cristianismo ausente de problemas, de dificuldades. Você sabe exemplo. Lembra do período que os filisteus cercaram, estavam lá no vale, diante do povo de Israel, e apareceu lá o líder Golias. E o povo tremia de medo. Batalha, gigante, dificuldade, mas apareceu um Davi atrevido, pequenininho, franzindo. Esse homem tinha comunhão com Deus. E quando ele viu aquilo, não, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse cara aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu sei quem é Deus, e eu sei o poder que ele tem, esse homem vai cair hoje. É hoje que ele vai cair. Aí Saul falou, vamos vestir aqui uma armadura forte. Ele vestiu, esse negócio não foi feito para mim, não. Só me dá aí uma funda, eu vou pegar umas pedras e a gente vai acertar as contas hoje. É batalha, irmãos. Mas Davi estava em paz. Não estava amedrontado. Não estava temendo. Vamos enfrentar o que temos que enfrentar e Deus vai nos dar a vitória. Daniel foi jogado às covas dos leões e o rei disse, será, Daniel, que o Senhor teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel respondeu, ele me livrou. Quando eu falo paz, não é ausência de desafios e problemas. A oração nos habilita para todas as circunstâncias, para todos os momentos. E através dela, nós temos a oportunidade de buscar as bênçãos de Deus. Quero um conselho de Deus para a sua vida nesta noite. Ore mais. Veja menos televisão. Ore mais. Use menos o WhatsApp. Ore mais. Deus tem mais para nos oferecer que qualquer um dos que oferece entretenimento, ou diversão, ou momento. Infelizmente, irmãos, como as pessoas, elas se tornam vítimas das armadilhas. Você percebeu? Eu creio que um dos grandes desafios para o nosso momento é o desafio do entretenimento. Como é criativo Satanás nessa área de nos envolver com as coisas. Existe uma campanha aí no WhatsApp que é os filhos pedindo que os pais desliguem o celular. Porque eles se envolvem tanto no celular que não falam mais com eles. Nas escolas estão fazendo essas campanhas para os pais desligarem o celular. E muitas coisas estão nos afastando daquelas que são necessárias. Nós poderíamos não ter tempo para trabalhar, não ter tempo para se divertir, mas não deveríamos
deveríamos não ter tempo para orar. Orar não é só uma bênção, é uma necessidade. Temos desafios diante de nós. Temos coisas que sabemos e coisas que nem sabemos. E precisamos que o Senhor nos assista nesses desafios. Deus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando ou passando. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu creio numa coisa: Deus tem solução para ele. E você pode buscar em Deus a solução, e você vai tê-la. Eu creio nisso, porque nenhum homem que buscou a Deus em sinceridade de coração foi esquecido. A história narra repetitivamente o fato de que todos os homens que buscaram o Senhor o encontraram em tempo oportuno. Vamos orar. Pai, eu creio que o desejo do Senhor é nos ver na sua presença. Eu sei que muitas vezes o nosso orgulho não nos tem permitido dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor. Que possamos vencer nesse momento a nossa soberba, o nosso orgulho, e nos rendermos a este fato, a esta verdade. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. E a oração é o instrumento que o Senhor nos ensinou para termos acesso a este Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a nos afastarmos daquilo que nos tem afastado do Senhor. Nos ajuda e nos liberte de tudo aquilo que tem nos envolvido e nos embaraçado com as coisas dessa vida, ao ponto de nos comprometer e comprometer o nosso relacionamento com Deus. Eu creio que o Senhor quer que esta igreja seja uma igreja frutífera, abençoada. Eu creio que o Senhor quer que cada pessoa que faça parte dessa igreja, e as pessoas que aqui chegaram nesta noite, que elas sejam abençoadas. Mas, Pai, que nesse momento elas entendam que essas bênçãos são consequências. São consequência de uma comunhão com o Senhor. São consequência de que estamos bebendo da fonte que o Senhor nos oferece. Nos ajuda nessa noite a nos libertarmos de tudo aquilo que está nos afastando do Senhor. Nos ajuda, nos convença e nos converta a uma vida de oração, a uma vida aos teus pés, a uma vida abençoada em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amém.